Boa noite, boa noite. Sejam todos aí muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui de quinta-feira, conversando um pouco, refletindo um pouco, parando para pensar um pouco sobre tantas questões do processo de autoconhecimento. Porque às vezes, boa noite, minha amiga. Porque às vezes a gente fala de autoconhecimento e começa a vir tanta coisa para a gente resolver que fica tão pesado. E se a gente não tiver aí entendendo os ciclos, o que acontece? Boa noite, minha querida. Se não tiver acontecendo, se a gente não for percebendo os ciclos que estão acontecendo aí na vida da gente e que tem começo, meio e fim cada ciclo, a gente se perde muito nesse processo aí de autoconhecimento. E é por isso que eu escolhi esse tema aqui, né? Os ciclos de vida, como a gente reconhecer, mas principalmente também relacionar com as etapas aí dos setênios, que é uma teoria maravilhosa de expansão de consciência aí a cada 7 anos. E se a gente não entende que existe essa expansão aí de cada fase da vida, é a hora que começa a surgir muito atrito. Atrito entre pais e filhos, atrito às vezes até dentro de relacionamentos, porque de repente você casa com uma pessoa mais velha, uma pessoa que está numa outra fase aí de setênio, e as coisas não batem muitas vezes. Aí, o estágio que uma pessoa está é diferente do que você está. Então é muito importante que a gente entenda esses ciclos, aonde a gente está, para que a gente se respeite, mas também respeite as outras pessoas, porque senão o convívio fica muito difícil. Mas essa live aqui é bem direcionada principalmente para relacionamento de pais e filhos, porque eu tenho percebido aí que é onde a coisa está mais pegando. Muita dificuldade de diálogo entre os pais e os filhos, porque a gente às vezes não entende, eu me incluo nisso, às vezes a gente não entende que cada filho caminha num tempo e esse tempo é diferente do nosso, né? Por isso que o autoconhecimento é muito importante, para que a gente entenda, e mesmo que às vezes você saia um pouco do eixo, você volta rapidamente, porque você entende como é que é o processo. Então é isso. É por isso que eu escolhi o tema, né? Aí eu escolhi uma frase aqui pra gente parar pra pensar, que tá bem relacionada. Eu faço caminhada todos os dias de manhã, e é interessante. Peguei a fase do inverno, onde as árvores estavam todas sem folha, aquela tristeza, a árvore parecendo que estava morta, sem uma folha, sem uma flor, e agora tá vindo aí a profusão de flores, e a coisa tá ficando mais linda, né? Em volta ali da avenida onde eu faço caminhada. E aí eu lembrei disso nessa frase. A natureza não apressa suas estações. E nós também podemos aprender a florescer no tempo certo. E é aí que a coisa pega e pega muito. Porque às vezes a gente quer soluções muito rápidas, primeiro para problemas antigos, problemas que não são tão simples da gente resolver, não é num passe de mágica. Existe um processo. Tenho guardado cada vez mais essa palavra aí na minha vida. Mais do que solução de problema, a gente entender que a gente está num processo. E que nesse processo, nesse período de tempo, a gente vai aos poucos colocando as coisas no lugar. Porque se a gente não entender isso, se a gente se apaixonar só pela concretização, você tem um problema e você só quer curtir quando tudo estiver fechadinho e tudo redondinho. É muito sofrimento isso. Porque às vezes problemas não são rápidos de resolver. Às vezes o tempo foi longo para ser criado e o tempo de solução também, ele é longo. Porque tem muitas nuances, tem mais gente envolvida, tem muitas questões embaralhadas ali que você não consegue resolver rapidamente. E se a gente não tiver entendimento disso, se a gente não entender que é um processo e que eu estou no caminho, eu estou nesse ciclo, né? Eu estou em movimento, mas existe um tempo, assim como na natureza, também existe um tempo para que eu colha aquelas flores, eu colha aquela solução, né? Por isso que é importante a gente saber em que estágio que a gente está, para a gente aprender aí também a se respeitar. E aí, eu anotei aqui alguns tópicos para a gente estar falando, né? Ok. Os ciclos. Porque é muito interessante. Tem um livro chamado O Caibalion, que eu acho que é um livro, assim, super importante para quem está em processo de autoconhecimento. Quem não gosta de ler, tem audiobook,
tem palestra sobre ele, é maravilhoso. Mas tem um trecho lá que fala sobre o pêndulo, né? Que a vida ela é meio que pendular. Você não consegue só estar numa fase de expansão. Às vezes, quando você expande muito, você está naquela fase de expansão, fazendo muita coisa, daqui a pouco dá aquele efeito rebote, e é como se fosse uma parada, você fica um pouco mais introspectivo, você vai de um lado para o outro, né? Por isso que nesse livro a gente aprende que o caminho do meio é o melhor. É aquele caminho da serenidade. Quanto mais sereno a gente está, sem excessos, tanto para um lado quanto para o outro, menos a gente oscila aí nesse pêndulo. Mas às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente não percebe, a gente vai para um extremo. Quando é um extremo muito bom, ótimo, beleza. O problema é quando a gente às vezes vai para o outro extremo, que às vezes é o extremo da negatividade, é o extremo da preocupação, é o extremo da insegurança, é o extremo às vezes de você ficar muito recolhido. Quando a gente não sabe que o pêndulo existe e que existe essa oscilação dentro de nós, a gente se desespera quando está nessa fase aí mais introspectiva, nessa fase de recolhimento. Quando você conhece esses ciclos e você sabe que existe a fase de expansão. Então, quando você está em fase de expansão, é a hora de fazer muito, porque você tem uma energia, você tem uma força, você tem uma vitalidade. Então, nessa fase de expansão é muito legal a gente estar produzindo, mas também existe fase de recolhimento. É aquela fase que você precisa, às vezes, ficar mais solitário, mais quieto, mais introspectivo. É a hora que a gente começa a pensar mais nos problemas, é a hora que a gente começa a refletir soluções. E muita gente se desespera quando está no ciclo do recolhimento. Tem muita gente que quando não tem o autoconhecimento, porque quem tem o autoconhecimento sabe que esses ciclos eles são naturais. Quando a gente vai para a teoria do Enneagrama, que é uma ferramenta maravilhosa aí de autoconhecimento, que tem a parte de expansão, mas tem a parte também sombria, aquela parte mais fechada, tem um tipo de personalidade que ele é tão expansivo, é tão falante, é tão vibrante, que quando cai no ciclo do recolhimento, entra em desespero, às vezes até confunde aí com uma depressão, confunde as pessoas que estão em volta, às vezes até acha que essa pessoa está em depressão, porque é tão diferente daquilo que ela é normalmente, ela fica muito tempo no ciclo da expansão. Mas, é o que eu tô falando, o pêndulo, ele não te deixa nesse período só de expansão. Até a pessoa mais expansiva do mundo, em alguns momentos, ela vai precisar aí de muita introspecção. Porque é nesse momento de introspecção, de recolhimento, que a gente ficaria mais, né, mais quieto, mais parando para pensar, que a gente vai assimilando as coisas e a gente vai encontrando aí, né, soluções. E a gente tem também o ciclo de transformação. Tem período que é de transformação. Tem período que é aquele chacoalhão que a gente leva. Que é tipo assim, não vai dar para ficar igual. A gente vai ter que parar e vai ter que fazer alguma mudança em nós, na nossa vida, na nossa situação, nas coisas que estão acontecendo. Às vezes, conversas vão ter que ser feitas, coisas que vão acontecer e que vai nos chamar para quê? Para transformação. Então, perceber muito bem em que ciclo, né, em que fase você está, te dá um pouco mais de segurança. Quando eu, por exemplo, eu percebo muito claramente. Eu tenho sempre um movimento muito assim. Eu sou uma pessoa naturalmente agitada, com uma tendência a uma alegria até tóxica muitas vezes, porque a personalidade é assim, às vezes ela foge um pouco aí dos problemas, das preocupações, mas quando isso fica over, eu vou para o outro lado aí do pêndulo, que é de recolhimento. E aí eu me recolho, eu fico muito recolhida, eu preciso de tempo para mim, e antes de eu conhecer esse processo meu de autoconhecimento, eu ficava até preocupada. Eu achava até que era ou uma bipolaridade ou um começo de depressão, mas não era e não é. Hoje, quando eu fico nesse estado mais recolhido, eu sei que vai acontecer alguma coisa dentro de mim. Tá havendo uma gestação aqui dentro de
de sentimentos, de reflexões, de expansão, de movimento, em que algum momento vai cair uma ficha. Eu fico até em estado de expectativa. Quando eu tô nessa fase mais recolhida, eu fico já em estado de expectativa, porque quanto mais recolhida eu fico, mais eu sei que algo vai nascer aí dentro de mim, mais eu sei que algum movimento interno grandioso de expansão de consciência vai ocorrer dentro de mim. E é batata. Passa-se alguns dias e vem uma ficha que cai, vem um entendimento novo, um olhar novo que eu não tinha visto ainda, mas eu precisei desse recolhimento, e aí vem essa fase de transformação, essa fase de expansão. Aí eu saio, né, da minha caverna, eu começo a fazer as coisas, eu começo a me organizar, eu sinto uma energia gigante para fazer alguma coisa, para colocar alguma coisa em prática. Esse é o meu movimento de autoconhecimento e como eu funciono. Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão fundamental. Né? Muitas vezes a gente tem uma capacidade gigante de olhar as pessoas de fora e dizer como elas funcionam. Ah, meu pai é assim. Ah, minha mãe é desse jeito. Ah, meu namorado, minha namorada, meu esposo, meu filho. A gente de fora, a gente enxerga muito bem as pessoas. É natural. Porque quando não tem sentimento envolvido, você cataloga rapidinho a personalidade, como que age, como que reage, os defeitos, as qualidades. Agora, quando se trata de nós próprios, que é o material mais importante aqui desse mundo, porque ninguém pode fazer isso por nós, a gente às vezes não sabe nem se definir. Às vezes a gente não sabe nem reconhecer nossos verdadeiros pontos fortes, mas principalmente também o quê? Nossos pontos fracos, nossas sombras, nossos talentos ocultos, nossas dores, nossos traumas, nossas dificuldades. A gente não sabe definir isso e não sabe nem por onde começar a tratar, a cuidar. E isso vai travando muito a gente aí, muitas vezes nesse ciclo de recolhimento, porque se você entrar num ciclo de recolhimento e você não tiver um mínimo aí de autoconhecimento, às vezes você fica nesse limbo aí, você fica perdido aí nesse ciclo sem fim aí de recolhimento, e aí pode realmente gerar aí toda uma química, né, cerebral, e te colocar aí em estados, né, que depois piora bastante aí sua qualidade de vida. Então vamos lá, por exemplo, ó, ciclos emocionais, alegria, tristeza, dúvida, todos nós passamos por isso. Quantas vezes você tá bem, você tá tranquilo, aí acontece uma coisa do nada, né? Aquilo já te azeda, aquilo já te mexe com a sua emoção, você já sai do estado de alegria, você já vai para um estado de tristeza, ou alguém chega, eu falo que tem gente que, né, que simplesmente seca, né, às vezes sua energia, né? Tem pessoas que são assim, que às vezes estão tão para baixo, que ela encosta ali em você, às vezes a negatividade dela acorda em você uma negatividade, não é que ela passa para você não, ela acorda em você a sua própria negatividade e você sai, né? Você muda de ciclo, você vai para um ciclo aí de alegria para tristeza, para cansaço rapidamente. A gente tem os ciclos profissionais, crescimento, estagnação e mudança. Tem períodos que a gente fica muito estagnado profissionalmente, você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer, você fica naquele limbo profissional e agora, mas a gente deveria também estar pulando de fase, né? Enxergando, nossa, estou estagnado demais, preciso, sei lá, estudar mais, preciso buscar novas opções, preciso ir para um ciclo novo de crescimento, às vezes até um ciclo de mudança, e isso está muito relacionado também com o setênio, né? Tem uma fase da vida da gente que a gente é convocado pela nossa alma a mudar, a ter um trabalho com mais propósito, a ter um trabalho com mais significado. É um chamado interno nosso para isso. Que se a gente também não percebe, também nessa fase aí, 40, a partir dos 40 aos 50, eu falo que é uma grande crise interna que a gente tem. Que é um chamado não só mais por a parte financeira, mas a gente quer propósito. A gente gostaria também de estar fazendo alguma coisa que tenha sentido, que dê sentido na vida da gente. Então, tem esse chamado grande aí que às vezes a gente não para prestar atenção. E é interessante que quando você não para prestar atenção nessa insatisfação com algum ciclo, por exemplo, profissional, de que você está estagnado, ou um chamado por mudança, a chance aí da gente criar um problema sério, até físico, é grande. Porque o estresse vai montando tanto em cima de você, você vai canalizando
internamente tanto esgotamento, tanta insatisfação, que uma hora o corpo começa a gritar, o corpo começa a falar, olha, não dá mais, você vai ter que olhar e vai ter que mudar esse ciclo. E os ciclos espirituais, né, que também é muito importante a gente ver aí no nosso cotidiano, que é a conexão. Às vezes a gente só está em silêncio. Tem momentos da vida da gente que a gente está tão sem saber muito bem para onde ir, que a gente só silencia. E naquele silêncio a gente sabe que Deus está presente, porque Deus está dentro de nós, né, o que eu acredito. Mas às vezes você não consegue nem fazer muita oração, mas você está ali naquele momento de silêncio. E tem momentos que é um momento de mudança, né? Tem um momento de mudança, você busca por algo novo, né? Pelo menos deveria, né? A espiritualidade, eu não acredito que é uma coisa engessada. A gente vai despertando cada vez mais aí para novas formas de enxergar. Eu me lembro, por exemplo, que no meu crescimento espiritual, lá no começo, eu achava que Deus estava fora. Eu enxergava Deus como um ser fora, que estava aí organizando o mundo. Então eu tinha até frases quando eu era adolescente, não vou levar esse problema para Deus não, porque ele já tem muita coisa para fazer. Então eu estava nesse ciclo, né, de consciência, né, nessa expansão de consciência espiritual. Hoje eu já acredito, né, piamente que Deus está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todas as pessoas, é uma centelha divina que a gente é orientado 24 horas por dia. Então a gente também tem essa fase de buscar, de novas conexões, desse crescimento espiritual, né? E aí, uma frase-chave que eu acho muito importante a gente parar para pensar, que é respeitar seus ciclos é um ato de amor próprio. Quem já leu o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, é muito interessante esse livro, porque ela fala, e eu cada vez mais eu acredito nisso, ela fala que todo problema do ser humano começa com um ato de não amor. Os seres humanos não se amam. Porque se nós nos amássemos de verdade, né, um amor respeitoso, um amor, aquele amor ágape, né? Não esse amor que a gente confunde aqui, que a gente chama de amor, mas é um hedonismo ou é uma busca pelo prazer. Não, aquele amor de respeito. Se a gente tivesse esse amor por nós próprios, a gente faria melhores escolhas, a gente não teria vícios, a gente faria da nossa vida aí um paraíso. Então, em muitos momentos, a gente não se ama e não se ama nada. E quanto menos a gente se ama, menos a gente vai amar o próximo também, porque você não dá para o outro aquilo que você não se deu primeiro. Se você não tem compaixão por você, você não dá compaixão para ninguém. Se você não tem tolerância com as suas dificuldades, você não tem tolerância com ninguém. Se você não respeita os seus ciclos, você não vai respeitar os ciclos de ninguém. Se você não tem conhecimento das suas sombras, da sua parte mais sombria, você vai julgar muito a sombra das outras pessoas. Então, esse processo realmente de amor próprio é fundamental para que a gente respeite os nossos ciclos, né? Depois que eu aprendi esse autorrespeito, eu nunca mais eu consegui me ofender quando eu faço alguma bobagem, quando eu erro. Só que a gente percebe, se você está fazendo isso aí do jeito certo, você também vai desenvolver mais compaixão aí com os erros das outras pessoas, porque se a gente tem muita facilidade para passar a mão na própria cabeça, para aliviar aí os nossos erros, mas quando são as outras pessoas, a gente desce o chicote, então tem alguma coisa de bem errado aí no nosso processo de autoamor. Aí tá mais ligado com o egoísmo do que com o amor de verdade, né? E aí eu separei aqui alguns uns tópicos para a gente estar pensando, né? Que é como identificar o ciclo que a gente está, né? Então, as fases. Na expansão, a gente sente energia, ideia, vontade de agir e a gente tem foco e ação. No recolhimento, quando você está no ciclo de recolhimento, você vai perceber que você tem um cansaço, você tem uma introspecção, você tem uma confusão, né? E nesse momento aí a gente precisa de descanso e a gente precisa de escuta, né? Aquela hora que às vezes você não tá bem, você tá mais recolhido, buscar um amigo, buscar um processo terapêutico, falar sobre os sentimentos, falar sobre o que está acontecendo com você, tudo isso aí pode te ajudar e muito.
E no período de transformação, a gente vai perceber que não é um cansaço que a gente tem, mas é um incômodo. A gente sente uma sensação de incômodo, é como se do jeito que tá, não tá bom, né? E nessa hora, a gente tem uma necessidade aí de coragem e de clareza. A gente precisa aí dessa coragem e clareza para que a gente possa aí realmente encerrar o ciclo aí da transformação, né? E agora, nesse momento, eu queria então que você aí fechasse os olhos, né? E acalmasse aí o coração e começasse a fazer uma pergunta aí para você, né? O que o meu corpo e a minha alma está pedindo hoje? Gente, é um exercício tão simples da gente parar e se conectar e ouvir o que o corpo da gente está falando e o que a alma da gente está falando. Hoje foi uma cliente lá no meu trabalho e ela vive, né, numa adrenalina, meu Deus do céu, a gente fica esgotado só de entrar em contato com ela. E é uma ansiedade, ela fala assim, Rô, faz uma semana, eu tô com uma dor no peito, uma dor, dói, até para respirar. Aí ainda falei para ela, eu falei assim, você tá muito estressada, eu falei, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, você tá se cobrando demais, você não tá dando tempo para respirar, teu corpo tá gritando. Eu falei, toma cuidado, porque o corpo da gente, ele reclama. Se for demais, se a parte de cortisol, se a adrenalina for demais, o corpo começa a reclamar. Eu falei, e parece, né? Eu percebo muito isso. Parece que a gente está vivendo um tempo aqui na Terra que as coisas estão muito mais rápidas, né? As manifestações físicas estão muito mais rápidas. O corpo não tá aguentando mais o nível de estresse que a grande maioria das pessoas está vivendo. Uma autocobrança muito grande. Ainda estava conversando com uma senhora hoje e ela falou assim para mim sobre isso, né? Que ela falou assim, antigamente, ela falou para mim, a gente não tinha tanta expectativa, a gente era feliz com menos. Agora, hoje, é uma cobrança e é uma ansiedade para muitas coisas que a gente tem. Ela falou, eu vejo minha filha vive esgotada, porque quer muita coisa ao mesmo tempo e não dá tempo de ter tudo o que tem vontade. Não dá tempo nem para trabalhar para isso. Se tem o recurso, não tem tempo para usufruir desse recurso. Então, é uma autoexigência muito grande. E quanto mais a gente entra nessa neurose, maior a chance do nosso corpo começar a gritar. E grita, viu, gente? Grita e grita muito. E o importante é que a gente perceba que ciclo que a gente está, para que a gente cuide de nós próprios nessa fase. Porque, por exemplo, se você está numa fase de recolhimento, onde você está sentindo muito cansaço, está muito introspectivo, está se sentindo muito confuso, essa hora agora é de escuta e de descanso. E muitas vezes a autocobrança é tão grande quando está nessa fase por resultado, por mudança, por sair daquele estado, a pessoa não para um diálogo, não para uma conversa, não para às vezes para chorar, para botar para fora em lágrimas aquela tristeza que está dentro, para descansar. Que loucura, né? As pessoas não descansam, né? E descansar é descansar mesmo. Não é ficar deitado ali no celular, né? Já tem estudos que a gente não descansa enquanto a gente está só no celular. Então, é desconectar de tudo, é fazer uma caminhada, é ouvir o barulho dos pássaros, é sentar lá no jardim e deitar numa cadeira e ficar vendo o céu estrelado. É aqueles momentos de introspecção e de descanso que todo mundo precisa, né? Então, nesse exercício que a gente possa estar fazendo essa pergunta, o que o meu corpo e a minha alma está pedindo hoje? Às vezes a gente não faz, a gente conversa com todo mundo, mas a gente não conversa com essa nossa parte, né? Como respeitar seus ciclos, né, sem culpa, que é os padrões de autoexigência, como é importante a gente respeitar. Mas uma coisa interessante, né? Aquilo que a gente dá para nós, a gente tem que dar para os outros. Porque quantas vezes a gente também não respeita os ciclos alheios? A gente não respeita a fase que o outro está. Às vezes você tem um amigo aí que está sempre mais expansivo e ele está naquela fase ali mais introspectiva e muito provavelmente está em reflexão, está com algum problema, e a gente, na ânsia
de ajudar, a gente fica pilhando a pessoa para que ela saia daquele estado o mais rápido possível. Às vezes a gente não tem essa paciência de olhar no olho do outro para perceber como é que está. Ou um filho, ou o cônjuge, né, o pai, a mãe, os irmãos, a gente não tem, nós estamos cada vez mais perdendo essa capacidade de olhar no olho do outro, né, porque os olhos não mentem, e de perceber a dor no outro, o cansaço, né, de ter esse respeito aí pelo cansaço, pelo ciclo do outro. Às vezes a gente quer muito ser respeitado nos nossos ciclos, mas a gente não tem essa capacidade de também respeitar aí os ciclos dos outros. E aí o caos vira, né? Porque se você não faz pelo outro também, ninguém faz por você. E essa questão da autoexigência, é o que eu estava falando, tá vindo muito aí dessa cultura da produtividade, né? Que não respeita o ritmo interno e a gente não sabe para onde vai essa produtividade toda. E em alguns momentos é bom a gente pensar. Eu tenho um mantra, já de muitos anos, de décadas talvez, que eu sempre falo assim: eu quero tudo de bom que a vida puder dar para mim, mas tudo com leveza. Porque se tiver que ser com peso, então eu prefiro não ter. Porque se ficar pesado demais, eu vou perder minha alegria, vou perder minha paz, e minha paz é inegociável. E às vezes a gente não para pensar, né? Uma pessoa que tem a paz de espírito como inegociável, as atitudes dela e as ações e as escolhas vão ser muito diferentes de alguém que não tem a paz de espírito como algo fundamental. Por isso também a importância do autoconhecimento. Você tem que saber o que é fundamental para você. Viver em harmonia é fundamental para você? As suas atitudes vão ser pautadas por isso. Paz interior é o mais importante para você? O descanso é o mais importante para você? O que realmente é importante, né? Uma dica prática aqui para a gente estar trabalhando essa questão, de repente fazer um diário de ciclos com registros semanais de emoções, energia e desejos. A gente, né, aquele tal do diário lá de trás que a gente tinha quando a gente era criança, pelo menos, né, na minha fase tinha, a gente retornar isso daí. Porque é interessante, às vezes você escreve, né, hoje não estou bem, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. Quando você, na semana que vem, você abre lá o teu diário, você olha e você já está se sentindo melhor, as coisas já fluíram, você vai começar a perceber como que os ciclos estão acontecendo aí na sua vida. Então você vai fazendo um histórico do que acontece aí dentro de você, e quando você estiver nesse ciclo de novo de recolhimento, já não vai te dar tanto desespero, porque você vai saber, eu estou no ciclo do recolhimento, mas vai passar, eu vou sair disso, vou sair mais forte, vou sair mais lúcido, vou sair com mais entendimento, e vai vir uma fase de expansão e eu vou crescer um pouco mais, né? O diário é bem legal. E que mais? Uma frase que eu gostei também, que eu marquei aqui: você não está atrasado, está exatamente onde precisa estar. Será que a gente acredita nisso, né? Será que a gente entende isso? Eu estava conversando essa semana num estudo que eu faço de espiritualidade, e eu estava falando que eu conheço pessoas que queriam muito para passar num concurso, conseguir algum trabalho específico, estudar igual uma louca e, né, louco, e se dedicaram e tanto fez, tanto mentalizou, né? Ensinei a fazer projeto de visualização e foi muito legal. E passou mesmo, deu muito certo, foi muito bom. Mas não estava preparado para assumir aquele cargo, para assumir aquele ônus, para assumir aquela dificuldade. E agora está até doente porque não está aguentando o ritmo, não está aguentando a pressão, ou seja, teve o preparo intelectual, mas não estava preparado o quê? Psicologicamente para aquilo, emocionalmente para aquilo. Então essa é a grande questão. Tem muitas situações que a gente não está atrasado, a gente só não está pronto ainda para viver em plenitude aquela mudança que a gente quer. Então, o movimento interno e de crescimento interno, ele é mais importante do que o externo. Às vezes a gente quer mudanças externas que a nossa própria alma não está pronta ainda para absorver. A gente não está pronto para vivenciar. Pessoas às vezes falam assim: eu queria encontrar a minha metade da alma, eu queria encontrar uma pessoa maravilhosa, eu queria tanto ser feliz no amor, mas às vezes os traumas, às vezes a forma de ver a vida, às vezes as suas crenças são tão negativas em relação a relacionamentos que você não está pronto para vivenciar
um relacionamento bom desse. Às vezes você vai encontrar uma pessoa maravilhosa que poderia, né, te proporcionar a vivência desse relacionamento tão maravilhoso, mas acaba não dando certo. Por quê? Porque você não fez essa transformação interna ainda. Aquilo que Cristo fala, né, buscar o reino de Deus aí a sua justiça primeiro e tudo mais vos será acrescentado, também está muito relacionado com isso. Porque se a gente não tem esse movimento interno de mudança, por mais que as situações externas elas mudem, a gente acaba sempre voltando para o mesmo lugar. Quantas vezes a gente quer mudar de emprego, né? Você põe aquela ideia, não, se dedica, aí você muda de emprego, aí você fala, nossa, agora tá maravilhoso, né? Agora eu vou ser feliz. Tô ganhando mais, tô ganhando o dobro. Nossa, gente, não passa 2 meses, a coisa começa a azedar. Às vezes, no outro trabalho você tinha problema com chefia, nesse você também tem. Você fala, meu Deus, parece que eu tô vivendo o mesmo ciclo. É porque, na verdade, a gente não fez as mudanças internas, a gente não curou os nossos padrões internos. E aí, né, a história, né, se repete. Então, é muito importante que a gente pare para pensar nisso, né? Vamos lá. Tô caminhando já para o final, mas gostaria que vocês colocassem aí, né, quem está assistindo, que ciclo você acha que você está vivendo agora? Se é o ciclo mais da paradeira, mais da tranquilidade, ou se é um ciclo de mudança, né? Ou se é um ciclo de expansão. O que você sente, em que estágio que você está, né? Que estágio que você gostaria de estar, mas como que você está agora? E tudo isso aí que a gente conversou, né, que eu tinha separado aqui, eu vou estar falando aí rapidinho sobre a teoria dos setênios que eu falei no começo aí da live, e que é um tema muito maravilhoso para a gente estar entendendo, porque às vezes a gente não, enquanto você não sabe em que fase que você tá, você começa a se cobrar demais, né? Eu fiz aqui um resuminho para a gente estar entendendo aí mais ou menos como é que é o ciclo aí em relação. Ah, muito bom, ciclo de expansão, muito bom. Do 0 ao 7, segundo a teoria de setênio, dos setênios, do 0 ao 7, o foco do ciclo é corpo físico, vínculo com o mundo, descoberta. Então, a criança fica naquela... Muito bom, isso mesmo, ciclo de recolhimento. Eu gosto muito hoje de ficar no ciclo de recolhimento, para crescer mesmo. A gente cresce muito quando a gente está recolhido. Então, do 0 ao 7, a gente está nessa fase aí da descoberta. Do 7 aos 14... emoção, identidade, sensibilidade. Aí você não sabe disso, é a hora que você começa, todo adolescente é aborrecente, a gente fica naquela cobrança com o adolescente porque ele tá em outro ciclo, é outra mentalidade, é outra fase de expansão, tem nada a ver com o que a gente já viveu e a gente fica aí nessa revolta porque a gente não entende que é um ciclo. Dos 14 ao 21, crise de identidade, né? Busca de pertencimento, vem uma fase de rebeldia. Dos 21 aos 28, autoafirmação, independência, um período de construção. Então é a hora que o jovem ele começa a se preocupar com o trabalho, ele quer ganhar mais, ele quer ser reconhecido profissionalmente, ele está naquela angústia aí de se construir. Né? Dos 28 aos 35, é a revisão das escolhas, começa a dar aquela crise, né? Será que eu fiz a escolha certa? Será que foi isso mesmo? Será que isso é bom? É o amadurecimento, começa a baixar aí uma crise mais de amadurecimento, uma reestruturação. Muitas vezes a hora que a pessoa já começa a pensar no relacionamento, pensar em família, o que eu vim, né? O que eu vou fazer mais? O trabalho já não é só mais o suficiente. Aquela fase do oba-oba das festas, das diversões, já começa meio que ficar meio over. Por quê? Porque é outra fase. Dos 35 aos 42, começa a dar aquele senso de propósito, estabilidade. A gente já quer alguma coisa mais estável, a gente já sente, né, que precisa encontrar aí o lugar no mundo. Dos 42 aos 49, que é o que eu tava falando, começa uma crise. Gente, é demais, é demais. Você começa a conversar com as pessoas nessa fase, a crise ela vem, que é um chamado de transformações internas, de espiritualidade, é um período de expansão e é um período que, se a pessoa não souber disso, ela pode entrar aí numa loucura de remédios, numa loucura de introspecção, numa fuga muito grande, porque ela não consegue entender que é um chamado de alma que está acontecendo dentro dela para a verdadeira espiritualidade, né, desvinculada de rótulos, de religiosos, é esse encontro consigo mesmo, né? Dos 49 a 56,
É aquela fase de sabedoria, de legado, você já quer deixar alguma coisa no mundo, você quer contribuir com o mundo de alguma coisa, você quer estar integrado, você quer estar, né, nessa conexão aí com as outras pessoas, é a fase aí que eu tô. E é uma fase muito gostosa, é uma fase, né, muito maravilhosa, a gente tem vontade de estar aí dividindo alguma coisa do que a gente aprendeu nessa jornada aí desses ciclos anteriores aí com as outras pessoas também. E dos 56 para cima, é essa transcendência, é essa essência, é o desapego de algumas coisas. Você começa. Eu falo que Deus é tão maravilhoso e tão inteligente que ele não dá asa para cobra mesmo, né? Porque você vai perdendo o vício da juventude, mas a gente vai vestindo aí, ou deveria estar, vestindo uma roupa aí de um pouquinho mais de amor aí pela sabedoria, amor pela essência. Então são esses ciclos que a gente vai passando ao longo da vida. E isso aí pode acontecer até alguns problemas, por exemplo, às vezes você casa com uma pessoa 10, 15 anos mais velha ou mais nova, são ciclos diferentes. E aí vai ter que haver muita conversa, muito diálogo, muito amor, para que você consiga fazer aí um reajuste desses ciclos, porque é diferente. Você pega uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 50, são mentalidades diferentes, porque são ciclos diferentes, são visões diferentes, são buscas diferentes, e a gente entender isso faz com que a gente não julgue tanto o outro, não se julgue também, né? A gente se aceite melhor e também aí aceite as outras pessoas, né? Em que setênio que vocês estão, né? Deixe depois marcado aí, quem quiser deixar a idade, para a gente estar pensando aí nos setênios, é um assunto bem bacana, vale muito aí a pena parar para pensar, né? E para encerrar, eu anotei aqui, né? Os ciclos, eles não são prisões, mas um convite para a evolução. Então, se você está num período muito introspectivo, e isso aí às vezes está 46, as transformações internas, a espiritualidade, a expansão, e quanto mais você estiver vivenciando isso, mais vai ficar leve passar por esse ciclo. Se você está nessa fase aí de onde a espiritualidade ela tem esse chamado e você não faz, você começa a entrar em sofrimento, porque você não está fazendo aquilo que esse chamado de alma está acontecendo, né? O 43 anos a mesma coisa. É essa chamada aí pela verdadeira espiritualidade, é um período de expansão. Se a gente não fizer, a gente começa a se sentir muito mal. Eu, por exemplo, eu estou na fase aí dessa integração de legado e eu preciso fazer, porque se eu não fizer, isso aí vai começar a me adoecer, vai começar a criar problemas aí para mim mesmo, né? Mas, e a gente entender que os ciclos não são prisões, é convite à evolução. A gente vai evoluindo, é como um joguinho de videogame, é como a jornada do herói, onde a gente sai sem ferramenta, a gente sai sem proteção, a gente sai muito fraquinho, lá como o Frodo do filme O Senhor dos Anéis, mas a gente sai com um sonho e a gente vai aí nessa jornada grandiosa, né, ao longo aí dos setênios, ao longo das décadas, crescendo, desenvolvendo, até o final, né? Não tem parada, não tem, agora tá bom, agora já pronto, já não fiz mais nada. Não, enquanto a gente tá aqui nessa vida, a gente tá aqui para crescer, a gente tá aqui para se desenvolver, né? E para encerrar, eu vou deixar essa frase aqui com vocês, que eu achei bacana, que estava assim: quando respeitamos o tempo da alma, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. Será que a gente está pronto aí para dançar mais, para amar os processos, amar os ciclos, amar a fase que nós estamos? Né? É muito importante que a gente abrace com muito amor aí cada fase que a gente está. Tem fases que são mais difíceis, tem fases que são mais dolorosas, mas pode ter certeza, todas essas fases que a sua alma está apresentando aí para você, é para que você expanda, é para que você cresça, é para que você se encontre, porque eu acredito principalmente que nesse mundo aqui a gente veio para se encontrar. A gente não está buscando nada externo, a gente não tem que descobrir nada de novo, não tem nada diferente para ser descoberto, a gente só tem que lembrar quem a gente é e fazer esse retorno aí para dentro de nós mesmos. Gratidão também, obrigada minha amiga de você ter participado, fiquei muito feliz, viu? Todos, o Everton, muito feliz aí por todos vocês fazem parte aí da minha jornada e são amigos muito queridos. Então, muito obrigada, uma boa noite e na quinta-feira que vem a gente está aqui de novo.
trocando aí ideias. Se alguém quiser tiver aí um tema legal, alguma coisa que queira tá aí trocando ideia em alguma live, deixa aí nos comentários pra gente poder estar fazendo uma live aí, né, com sugestões. Tô bem aberta aí todo tipo de tema na parte de espiritualidade e autoconhecimento, porque para mim são indispensáveis, que uma ande aí junto com a outra. Não dá pra gente separar o espírito, né, do autoconhecimento. Uma boa noite. Muito obrigada.